Salve, queridões do Mundo Física! Prontos para mais uma aula? Não. E o assunto hoje é quente. Vamos falar sobre calor. Toca a vinheta. Começando a aula de hoje, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: toda vez que os corpos trocarem energia na forma de calor, quais são os efeitos que a gente pode perceber? Esses efeitos são bem simples. A gente pode perceber uma variação de temperatura ou a gente pode perceber uma mudança de estado. Se tu pensou que a dilatação é efeito da troca de calor, não. Às vezes o corpo pode trocar calor e não dilatar. Quando o corpo trocar energia na forma de calor e ele apresentar uma variação de temperatura, a gente vai apelidar essa energia de calor sensível. Já quando o corpo trocar energia e a gente perceber nele uma mudança de estado, a gente vai chamar essa energia de calor latente. Agora, aí que fica a questão. Quando o corpo muda de estado, o corpo não varia a temperatura? Na verdade, não. Aqui na física, a gente vai apenas analisar as trocas de calor em substâncias puras. E substância pura, quando muda de estado, não varia a temperatura. Vamos fazer uma análise em separado. Primeiro vamos interpretar a variação de temperatura, ou calor sensível, e depois vamos interpretar mudança de estado, ou calor latente. Yes! A questão que fica é a seguinte: se eu quero provocar no corpo uma certa variação de temperatura, tem como eu ter uma noção da quantidade de calor que ele precisa? Não consegue, né? Claro que tem. Na verdade, essa quantidade de calor necessária para variar a temperatura, o calor sensível, depende basicamente de 3 fatores. Quais são esses 3 fatores? O primeiro deles é a massa do corpo. A massa influencia diretamente nessa quantidade de calor. Depende também da variação de temperatura. Quanto mais tu quer variar a temperatura, mais calor o corpo tem que trocar. Agora, quanto menos tu quer variar a temperatura, menos calor ele troca. O terceiro fator, e o mais importante de todos, tem a ver com a substância que forma o corpo. É o chamado calor específico. Tem substâncias que tem que trocar mais calor para poder variar a temperatura. Agora tem substâncias que não precisam trocar tanto para poder variar a temperatura. Essas substâncias que tem que trocar mais calor para variar a temperatura, elas apresentam um elevado calor específico. Já as substâncias de menor calor específico são aquelas que precisam trocar uma menor quantidade de calor para poder variar a temperatura. No teu dia a dia, existe uma substância fundamental para a tua vida, que é a água. A água apresenta um elevado calor específico. E devido a esse elevado calor específico, ela necessita trocar uma grande quantidade de calor para te provocar nela variação de temperatura. Isso quer dizer que a água é a substância que mais necessita trocar energia no ambiente para poder variar a temperatura. Só que isso acaba causando um efeito, que é a regulação térmica de ambientes. Por exemplo, em regiões que tem bastante água, bastante umidade no ar, a temperatura dessa região não varia tanto entre o dia e a noite. Por exemplo, uma região litorânea. Agora, numa região desértica, não tem água. Consequentemente, a temperatura varia muito entre o dia e a noite. Isso acontece, na verdade, porque a água, por ter um elevado calor específico, ela controla a temperatura do ambiente. Como ela necessita trocar mais energia na forma de calor, ela acaba não deixando os outros corpos variar a temperatura. Então ela acaba controlando a temperatura do ambiente. Devido a esse calor específico elevado, a água também é usada como refrigeração dos motores. Esse elevado calor específico faz com que ela troque mais energia, não deixe os componentes do motor receber calor, então ela controla a temperatura lá do motor. Inclusive, no próprio corpo humano, a água tem a função de controlar a temperatura. Quando o dia está muito quente e o teu corpo começa a receber muito calor, automaticamente a água do nosso corpo, o famoso suor,
vai se posicionar na superfície do corpo. É essa água que absorve energia para poder evaporar, não deixando o teu corpo receber calor, controlando a temperatura do teu corpo. Vale lembrar que esses três fatores que eu estou te falando, massa, calor específico e variação de temperatura, eles aparecem juntos numa equação, a chamada equação do calor sensível. Te liga no material de apoio, essa equação está escrita lá e principalmente com as unidades de medida. Existe também uma outra propriedade que tem a ver com essas trocas de calor, que é chamada capacidade térmica. A capacidade térmica nada mais é do que uma capacidade que o corpo tem em trocar calor para variar a temperatura. Essa capacidade térmica, além de depender do material que é feito o corpo, depende também da massa do corpo. Então fica atento e não faz confusão com o calor específico. O calor específico é uma propriedade exclusiva da substância. A capacidade térmica depende da substância e também da massa do corpo. Vamos começar a falar para o segundo efeito das trocas de calor, que são as mudanças de estado. Quando a gente fala aqui na física em mudanças de estado, o que a gente está querendo te dizer? Não sei. O que a gente está querendo te dizer é que as substâncias podem ter uma transição do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor ou vice-versa. E também do estado sólido direto para o estado de vapor. Um questionamento que é interessante a gente se fazer agora é o seguinte: a quantidade de calor que eu preciso para provocar mudança de estado no corpo, será que tem como eu medir? Não sei. Claro que tem. Essa quantidade de calor, o chamado calor latente, depende basicamente de dois fatores. O primeiro fator nada mais é do que a massa do corpo. Quanto maior a massa que eu quero mudar de estado, automaticamente eu tenho que jogar mais calor ou retirar mais calor. E um outro fator muito importante das mudanças de estado é uma propriedade da substância e também de qual mudança de estado, o chamado calor latente de troca de estado. O calor latente de troca de estado é uma constante que depende de dois elementos muito importantes. O primeiro elemento é a substância que eu vou mudar de estado. E o segundo é qual a mudança de estado que a gente vai provocar. Para variar, vamos usar a água como substância de exemplo. Para com essa p... Imagina a água em duas mudanças de estado. Derretimento de sólido para líquido e um processo de ebulição de líquido para vapor. Qual deles é mais fácil? Derreter gelo ou ferver água? Para responder essa questão, pensa comigo uma coisa aqui. Pega um cubo de gelo e coloca na tua mão. Pega água líquida e coloca na tua mão. É mais fácil com a tua mão derreter gelo ou ferver a água? Óbvio que é derreter gelo. Se bem que a gurizada tem uma fase que consegue ferver até a água na mão. Aí é que tá. A água, para poder ebulir, ela precisa de muito mais energia do que simplesmente derreter. Então, por isso que essa mudança de estado também influencia nesse calor latente. A massa e esse calor latente de mudança de estado estão presentes na equação do chamado calor latente. Lá no material de apoio, tá prontinha essa equação, só agora tu aplicar nos teus testes. Para te se dar bem nessa tua prova de física, também é necessário saber quais são as mudanças de estado. Essas mudanças de estado são classificadas como exo ou endotérmicas. Exotérmicas são mudanças que ocorrem com liberação de energia na forma de calor, e endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de energia na forma de calor. A primeira mudança que a gente pode citar aqui é a passagem do estado sólido para o estado líquido, vulgo fusão. O processo inverso, a passagem de líquido para o estado sólido, é a chamada solidificação. A passagem de líquido para o estado de vapor é chamada de vaporização.
Essa vaporização ela pode ser de 3 maneiras, daqui a pouco eu falo nelas. O processo inverso, passagem de vapor para o estado líquido, é chamado de condensação. A passagem direta de sólido para vapor ou passagem de vapor direto para sólido é chamado de sublimação. Como exemplo da fusão, a gente pode citar o gelo na tua casa aí derretendo. Bota o gelo em cima da mesa, no passar do tempo, volta a ser líquido. Como exemplo da solidificação, é tu pegar a água no estado líquido, colocar no congelador e deixar um tempo. Passado um tempo, tu vai ter um cubo de gelo. Como exemplo da vaporização, vamos citar 3 situações. A água no varal evaporando, a chaleira fervendo com água, ou então jogando água numa placa metálica muito quente. Como exemplo da condensação, a gente pode citar quando tu pega um copo com água gelada. O vapor da atmosfera vai se aproximar desse copo e ao se resfriar, volta para o estado líquido, formando gotículas de água nas paredes do copo. Como exemplo da sublimação, a gente pode citar a naftalina, aquela que a vovó coloca lá dentro do armário. Aquela naftalina, ela não some com o passar do tempo. Na verdade, ela vai liberando vapores para o ambiente, ou seja, ela vai passando do estado sólido direto ao estado de vapor. Como exemplo da sublimação do estado vapor para o estado sólido, a gente pode citar formação de cristais de sal em algumas cavernas onde o mar circula por dentro. Isso acontece porque o vapor da água salgada, em contato com o teto da caverna, tem uma formação direta de vapor para o sólido, onde ocorre a formação desses cristais. Queridão, vamos retomar um pouquinho aqui o processo de vaporização. Eu comentei há pouco que o processo de vaporização, passagem de líquido para vapor, pode acontecer de 3 maneiras. A primeira maneira é a evaporação. Evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado de vapor, porque esse líquido se encontra a temperatura ambiente. As moléculas vão se desprendendo lentamente para a atmosfera na forma de vapor. A rapidez com que ocorre essa evaporação depende de alguns fatores, tais como a temperatura do líquido. Líquidos quentes evaporam mais rapidamente, líquidos frios evaporam mais lentamente. Depende da umidade relativa do ar. Quando o ar está muito úmido, dificulta a evaporação. Agora, quando o ar está seco, facilita a evaporação. Depende da área que o líquido tem livre para a atmosfera. Se tu pegar água num copo, essa água vai evaporar lentamente. Agora, pegando a mesma quantidade e jogando no chão, fica uma maior área livre ao ambiente, evapora mais rápido. E depende também da pressão atmosférica. Como a mulherada deve bem saber, o melhor dia que tem para secar roupa, qual é? Se eu fosse a mãe dele agora, eu dava um soco nessa cabeça. Que pariu, coisa de retardado! Tá bom, desculpa, gurias. Vou logo respondendo. É um dia de vento. Quando o vento passa, cria uma redução na pressão atmosférica e os vapores vão se liberando mais rapidamente da roupa. O processo de secagem de roupa no varal é uma aplicação total dessas características da evaporação. O segundo método para passar de líquido para vapor é a chamada ebulição. É quando tu pega um líquido, aquece ele a um certo ponto, o chamado ponto de ebulição, onde as moléculas vão aumentar o grau de agitação. Quando ocorre esse aumento de agitação, as moléculas vão se afastar. Esse afastamento é a formação dos vapores da água devido ao excesso de agitação molecular. Lembra que o excesso de agitação molecular quer dizer alta temperatura. A gente pode citar como exemplo da ebulição quando aí na tua casa é esquecido uma chaleira, uma panela com água lá no fogão. Passado um tempo, tu percebe que essa água está bem agitada e bastante vapores estão sendo liberados dessa massa de água. Esse é o processo de ebulição. A terceira maneira de passar um líquido para o estado de vapor é a chamada calefação.
é quando tu pega um líquido e encosta esse líquido num corpo extremamente quente. De preferência, esse corpo esteja a uma temperatura acima do ponto de ebulição desse teu líquido. Quando o líquido entra em contato com esse corpo, o líquido sobe rapidamente, ou melhor, instantaneamente, ao seu ponto de ebulição e acaba passando do estado líquido para o estado de vapor. Como exemplo da calefação, a gente pode citar quando alguém joga água numa panela quente. Essa panela, se tiver uma temperatura acima do ponto de ebulição da água, a gente vai ouvir algum barulho da água passando instantaneamente para o estado de vapor. A gente acabou de ver que essas três passagens do estado líquido para o estado de vapor, elas ocorrem com velocidades diferentes. A evaporação é um processo lento e a calefação é um processo instantâneo. Isso acontece porque elas ocorrem a temperaturas diferentes. Para finalizar nossa aula, vale lembrar que as mudanças de estado são influenciadas principalmente por um efeito da pressão, a chamada pressão ambiente. Por exemplo, tu pode alterar o ponto de ebulição de um líquido alterando a pressão sobre ele. Um exemplo disso é a panela de pressão. A panela de pressão é um ambiente que existe um acréscimo de pressão no seu interior. Esse acréscimo de pressão faz com que o líquido tenha um ponto de ebulição bem elevado e por isso acaba cozinhando os alimentos bem mais rápido. Retira um gelo do congelador e ele vai estar a uma temperatura de menos 5 graus. Pressiona esse gelo e percebe que ali tem a formação de água, ou seja, o gelo está derretendo a uma temperatura antes de 0 graus pelo simples fato de aumentar a pressão. A gente pode também reduzir a pressão e provocar efeitos interessantes nas mudanças de estado. Por exemplo, se pegarmos cidades de maior altitude, onde a pressão atmosférica é menor, a gente percebe que a água entra em ebulição antes mesmo de chegar em 100 graus, porque numa região de baixa pressão diminui o ponto de ebulição. E vale lembrar também que essa redução de pressão pode fazer a água congelar antes mesmo de chegar em 0. Por exemplo, em regiões montanhosas, a água congela a uma temperatura de 8 graus, porque lá em cima uma menor pressão faz com que a água congele antes. Por isso, uma maior incidência de neve em regiões mais altas, em regiões serranas. Chegando ao fim da aula, quero lembrar vocês que a gente falou hoje sobre troca de calor e quais os efeitos que essas trocas geram, mudanças de estado e variação de temperatura. Vale lembrar que tu tem que ter em mente quais são as características que interferem na variação de temperatura e quais são as características que interferem na mudança de estado. E é bom lembrar também quais são as mudanças de estado, como elas ocorrem e que a pressão influencia diretamente nessas mudanças de estado. Queridões do Mundo Física, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Se tu ficou com dúvida, dá um replay no vídeo, assiste de novo, participa do nosso Pergunte e manda tua dúvida pra cá. É só aqui, menos mimimi, mais conteúdo e o teu nome no topo do Enem. Tchau, tchau!